Reverendíssimo Padre Ronaldo, Reverendíssimo Diácono Vitor, caros seminaristas, queridos filhos, hoje a liturgia coloca de modo bem claro o contexto em que estamos e já começa a apontar aquilo que de fato já começamos a ouvir desde o início do mês, quando celebrávamos a comemoração dos fiéis defuntos e também a solenidade de todos os santos. Esta perspectiva da eternidade, do findar do ano, não somente o civil, por já estarmos no meado de novembro, quase dezembro, daqui a pouco já começam as propagandas e a música mais famosa que detecta o final do ano. Já é Natal na Líder Magazine. Todo mundo ouve e já sabe que está no final do ano. Mas, propriamente, estamos na proximidade iminente do final do ano litúrgico. Daqui a 2 domingos, já temos um novo ano que se iniciará. O advento já está às portas. E diante disso, vemos já a liturgia esboçar tal coisa. Esboça principalmente diante do Evangelho. O Evangelho de São Marcos, quando abrimos a Bíblia, é o menor que tem. Somente 16 capítulos, não muito extenso. Os 3 últimos capítulos apresentam o mistério pascal, que já celebramos durante a Quaresma e Páscoa. E ao longo deste ano, fomos perpassando todo ele diante dos ensinamentos do Senhor, diante daquilo que Ele vem nos mostrando. E hoje ele chega ao seu final. É fato, o final deste capítulo nós já o ouvimos lá atrás, no início do ano litúrgico. A 3 de janeiro, ouvíamos justamente a última parte desse evangelho, aquilo que vem seguinte ao que escutamos agora. O que já nos alerta que aquilo que começamos a meditar hoje tem uma ligação explícita com aquilo que viremos a meditar no início do ano litúrgico, na primeira parte do advento. Essa perspectiva do findar da vida temporal e o aguardar a segunda vinda de Cristo, o sentido da vida eterna. E por isso, as grandes celebrações da solenidade de todos os santos, da comemoração dos fiéis defuntos, a temática que circunda a liturgia da palavra ao longo de todos os dias da semana, já com esta perspectiva de Nosso Senhor que nos remete a este ensinamento do final dos tempos. E a primeira parte deste capítulo apresenta bem aquilo que será o final dos tempos, que é a perseguição. Assim como havíamos na primeira leitura, esta perseguição que acometerá a todos, diante do abalo, diante dos enfrentamentos, porque o corpo segue a sua cabeça. Assim como Cristo, ao nascer, fora perseguido por Herodes e por isso teve que ir para o Egito, assim também a igreja, no seu início, fora perseguida. Cristo, ao fim de sua vida, fora perseguido. Também a igreja, seu corpo místico, ao término deste mundo, será também perseguida. Virá aqueles que buscarão nos enganar, nos iludir, nos afastar da verdade. No entanto, nosso Senhor já dá sinais. E quais os sinais que Ele dá? Que aquilo que vai contra o que a igreja sempre ensinou,
aquilo que vai contra o Evangelho, aquilo que ele anuncia e diz de modo claro, é falso. E vemos essa perspectiva no nosso dia a dia com tantos que buscam maquiar, disfarçar e elevar o sentimentalismo mais do que a realidade de fato. E vão nos iludindo. Nosso Senhor anuncia aos seus apóstolos, mostrando isso. Muito disso irá acontecer. Mas quando cessar tais coisas, diante desses sinais da perseguição, de que está chegando a cabo, grandes sinais acometerão. Primeiro, os astros, que perderão o seu brilho. O que já indica de modo claro que aqueles que acham que sua vida é pautada nas estrelas e nos planetas, cometem um grande engano, pois estes não podem nada. Não têm poder ou influência sobre nós. São Beda, quando comenta esse evangelho, começa então a nos alertar, dizendo que existem dois sentidos para este perder o brilho. O primeiro, um ofuscamento, porque diante da volta do sumo juiz, em grande glória, serão ofuscados pelo seu próprio brilho. E o segundo, o sentido que remete ao que já acontecera na paixão. Se recordarmos, na paixão, quando nosso Senhor é crucificado, o sol perde seu brilho e se faz trevas por toda a terra. Do mesmo modo que acontecera com a cabeça, acontecerá também com o corpo, quando, diante do fim, os astros perderão seu brilho e cessarão de brilhar para anunciar este fim. Nosso Senhor vai nos indicando estes sinais, mas mais do que isso, coloca sinais também ao longo da nossa vida. Porque se muitos colocam sua confiança em coisas, em pessoas, em si mesmo, nosso Senhor, por vezes, coloca sinais mostrando isso não dá. Em pessoas diante de traições, em coisas diante de perdas, em nós mesmos diante dos nossos pecados e falhas. E o Salmo já nos apresenta verdadeiramente em quem devemos confiar. Pois é em Cristo, é Ele o nosso refúgio, é Ele a nossa força, é a Ele que devemos buscar e mudar a nossa vida. E por isso a segunda parte da primeira leitura apresenta essa perspectiva daqueles que buscam ao Senhor, buscam corresponder a Ele. E assim nosso Senhor nos alerta que nós também devemos fazê-lo. Devemos aprender a mudar de vida e perceber não só os sinais do que vai vir no fim dos tempos, mas os sinais que Deus coloca ao longo de toda a nossa vida. É necessário que eu me converta. É necessário que eu busque amar mais o Senhor. É necessário que eu busque estar mais com Ele. Isso se dá diante de dois afazeres dos quais devemos. Em primeiro, em relação a nós. E depois, em relação ao outro. Em relação a nós, com o pontapé inicial no aprender a conhecer o Senhor. E poderíamos
estando no final do ano, já começaram a fazer um exame de consciência. Quantos de nós pararam para ler um pouco a Sagrada Escritura? A conhecer um pouco da vida de nosso Senhor? Quantos de nós nos buscamos entender aquilo que Ele nos diz nos Evangelhos? É assim que conhecemos o Senhor. Tantas e tantas vezes perdemos o nosso tempo com tantas outras coisas superficiais, mas esquecemos daquilo que é o essencial para a nossa vida, não somente essa vida que passa, mas o dever da nossa vida hoje, que é buscar a vida da graça, o estar com o Senhor, para alcançarmos aquilo que permanece. A nossa vida de oração, o aprendermos a rezar, é fato que se fizermos um exame, muitos poucos sabem rezar. Mas é necessário que nos apliquemos. Nos apliquemos a fazer silêncio e buscar o Senhor que se encontra no Santíssimo. Que nos apliquemos na oração do Santo Terço, nas orações vocais. Nos apliquemos a buscar um mínimo de intimidade com o Senhor. E além dessas aplicações do fazer e do estar com Ele, mergulhar em estudar. Estudar sobre Ele, conhecer a Ele, conhecer aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que Deus nos pede e que por tantas e tantas vezes ficamos postergando e não fazemos. Basta ver, neste mês começamos a meditar sobre aquilo que transparece, que ultrapassa a esta vida. A escatologia, os novíssimos. E se fizéssemos um teste perguntando quantos e quais são os novíssimos, creio que a maioria aqui erraria. Porque não estudamos, não nos aplicamos a conhecer ao Senhor. Devemos ser diferentes. O Senhor nos chama a isso, a essa mudança de vida. E nos quer para Ele. Abre os seus braços para cada um de nós. Cabe a nós ir. E por que conhecê-lo? Para que possamos ter então verdadeiramente o segundo passo. Amar. Amar a Deus de verdade. E como demonstrando amor? Em primeiro lugar, fazendo aquilo que é corriqueiro. Se eu perguntasse a cada um aqui, quantas vezes você, esposa, busca falar, olhar e estar com seu marido? Muitos perderiam até as contas. O mesmo o marido para com a esposa, com os filhos, com os amigos. E se eu perguntasse a cada um, quantas vezes vocês conseguem parar, ainda que 5 minutos no dia, para estar com o Senhor e visitá-lo no Santíssimo, que está ali, de braços abertos, para te receber e estar contigo? Qual seria a nossa resposta? Quantos conseguem, diante das correrias do dia a dia, parar um pouco? Porque tempo, se formos colocar tudo na ponta do lápis, nós temos. Basta um mínimo de organização. Ao irmos para o trabalho, parar um instante e irmos no Santíssimo e oferecermos o nosso dia diante do Santíssimo. Ao voltarmos do trabalho, agradecermos ao Senhor pelo dia de trabalho. 5 minutos tirados da hora do almoço, não vai matar ninguém de fome, para agradecermos ao Senhor. Temos a possibilidade
E com pessoas fazemos, mas com o Senhor esquecemos. Devemos aprender a demonstrar esse amor. Conhecer o Senhor e ver o quanto Ele nos ama para podermos também amá-lo de volta e expressar isso com atos. Se formos perguntar quantas vezes nós fizemos isso, será que a resposta alegraria o coração de Deus? Poderíamos também nos perguntar: quem aqui, todos os dias, toma café da manhã, almoça, janta? Creio que todos aqui, talvez, levantariam a mão. Ninguém faz jejum perpétuo. E é bom e necessário que alimentemos o nosso corpo. Mas se eu for perguntar a cada um, quantos aqui participam da missa diariamente e se alimentam do alimento da alma que permanece e te dá forças para a vida eterna? Será que o número seria o mesmo? Qual seria a nossa resposta? Eu me aplico a estar com o Senhor? Eu me esforço um pouco a estar com Ele? A demonstrar esse amor? Ele que dá tantos sinais que nos ama? Basta ver, todos levantaram hoje da cama. O mesmo se dá diante da confissão, que muitos infelizmente acham que é um pedágio para comungar. Mas é este olhar para o Senhor e estar em reconciliação com Ele, em união com Ele, em estado de graça. Imaginem um casamento onde o esposo e a esposa brigaram de modo muito feio. Viram que a culpa é sua, mas não pedem um ao outro perdão. O que acontece com esse relacionamento? E aí ficam postergando. Acabou. Do mesmo modo, é a nossa vida que vai definhando se diante dos nossos erros e pecados não reconhecemos logo e acorremos ao Senhor para pedir essa reconciliação, esse perdão, esse estar com Ele. Não podemos ficar enrolando. É acorrer ao Senhor com ânsia de estar com Ele, de demonstrar este amor. Mas se tem estes atos para conosco, também temos atos para com os demais. O demonstrar aos outros este amor e levar outros a Deus. Devemos conhecer e amar a Deus para podermos levar este amor àqueles que não conhecem. No nosso trabalho, na nossa casa, diante dos nossos amigos. Mas dentre estes, coloco de modo particular um dever para com os pais. O dever dos pais está sintetizado na última pergunta que eles respondem antes do consentimento. Aonde abraçam educar os seus filhos na lei de Deus e da igreja. E diante disso, deve-se fazer o exame de consciência. Será que eu, pai, que eu, mãe, me aplico em educar o meu filho na fé? Porque é meu dever. Será que eu rezo com meu filho em casa? Ensino ele a rezar? Será que eu me esforço para ir na escola e saber
o que estão ensinando? Para chegar diante das ideologias que se apresentam, falar, isso daqui não. Isso daqui é errado e meu filho não vai aprender isso. Isso é veneno e eu não vou deixar meu filho beber. Será que eu busco corrigi-lo? Ou sou aquele pai que, eu quero meu filho junto de mim, então não vou corrigir. Meu filho apronta, filhinho, não faz isso. E vai lá e dá um presente. Quando deve ser, olha, isso daqui está errado. Isso também faz parte do ensino. Isso também é demonstração de amor. Só dar as coisas e nunca corrigir, você não mostra que ama seu filho. Você não mostra que o quer bem. Você não aponta o caminho da verdade a ele. Mas o contrário. Isso nos é cobrado. E deve entrar no nosso exame. Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Será que eu estou demonstrando aos outros aquilo que eu acredito? É necessário que, diante dos sinais que nosso Senhor nos apresenta ao longo da nossa vida, saibamos olhar, examinarmos e responder ao Senhor com atos de verdade. Porque, como ouvimos na segunda leitura, nosso Senhor se entrega a nós por inteiro. Ele se dá a nós, nos redime. Mas o que falta? Falta a nossa correspondência. Falta o nosso querer, o nosso abraçar. Porque diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E Santo Afonso, no livro Preparação para a Morte, coloca, Deus não tira a nossa liberdade. Deus não, por mais que queira estar contigo, por mais que queira te salvar, que você esteja na eternidade com Ele. E Ele vai colocar inúmeros sinais para que você mude de vida para estar com Ele. Mas se você, ao longo da sua vida, não quiser e escolher estar longe do Senhor, Ele não vai tirar a tua liberdade. É necessário hoje aprendermos a não só responder, mas corresponder à vontade que o Senhor nos apresenta. Ele nos chama à santidade, nos mostra um caminho para isso. O matrimônio, a vida consagrada, o sacerdócio. Aqueles que ainda estão em vias de uma necessidade de saber ver a vontade de Deus e corresponder para que verdadeiramente aquilo que ouvíamos na oração coleta, que só nele somos felizes, seja verdadeiramente cumprido. Porque somente fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós, só assim seremos plenamente e verdadeiramente felizes. Cabe a nós pararmos e examinar para dar os passos firmes e convictos rumo a Ele. E temos inúmeros exemplos que celebramos há pouco tempo, os santos, mas de modo particular, aquela que é Senhora e Rainha, a Virgem Maria. Ela, mais do que todos, soube ouvir e fazer a vontade do Senhor, ainda que aquilo contrariasse, a princípio, o seu querer, as suas expectativas. Ela soube abraçar a vontade de Deus. Que como ela possamos fazer e que ela nos ensine a trilhar esse caminho,
para estarmos verdadeiramente com Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.